Aqui conosco, professor Manuel Furriela, reitor da FMU. Professor, obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia. Professor, na sua avaliação, estamos no 5º dia, então, do conflito. Há, no horizonte, alguma possibilidade de um cessar-fogo e um início de entendimento para a troca de reféns, como diz aqui o jornal israelense Haaretz? Bom, em relação ao próprio conflito, eu não vejo nenhuma chance dele desaquecer, infelizmente. Por quê? Porque Israel ainda está revidando os ataques recebidos e também porque está se organizando uma intervenção por terra na faixa de Gaza. Reservistas já foram convocados e há uma visão nas Forças Armadas israelenses de que esse tipo de intervenção seria necessária para desmobilizar o Hamas e até mesmo em tentativas de resgate de reféns. De qualquer forma, a parte essa questão, né, da gente ainda manter o conflito ainda se manter realmente intenso, isso não impede de que os terroristas que sequestraram esses civis israelenses tentem barganhar utilizando eles. Uma das formas que eles vão fazer ou vão utilizar é troca de prisioneiros palestinos, de prisioneiros que estão em território de Israel, troca por esses reféns. Professor, eu suponho que não deve ser fácil entrar numa área e separar os cidadãos, de maneira geral, e aqueles que pegarem armas, porque nessa altura, se misturar, como é que você vai... É possível fazer uma separação numa invasão da faixa de Gaza? Não, não é totalmente possível. Óbvio que existem técnicas, alvos preferenciais, mas você acaba, infelizmente, tendo civis ali na linha de fogo, no fogo cruzado, e até mesmo em confusões que podem acontecer, ou dúvidas, se efetivamente é um cidadão comum, ou se alguém que integra ou que fez parte dessa operação terrorista. Mas o que a gente tem aqui, só para os ouvintes entenderem melhor, é que o confronto não é entre forças armadas de dois países. Se a gente pegar, por exemplo, o caso da Ucrânia e da Rússia, para que a gente possa entender melhor, você tem soldados uniformizados, organizados dos dois lados, se enfrentando. Então, aí o que acontece nesse cenário? É mais difícil que aconteça de se atingir um civil ou eles, por engano, acabar sendo alvejado. Então, acontece, a gente sabe que acontece, né? Mas é mais raro desde que essas forças armadas procurem ser mais precisas. Agora, neste caso, é completamente diferente, porque o Hamas, ele é um grupo de pessoas que ficam espalhadas, principalmente na faixa de Gaza, e se escondem dentre os civis, até porque a maior parte deles tem algum tipo de vida comum e não é somente, ou não integra somente o Hamas para fins militares. Então, quando o exército israelense e a polícia busca propriamente esses integrantes do Hamas, acaba não tendo facilidade de identificá-los, já que eles usam essas técnicas de guerrilha, eles se espalham pelo território, né, que inclusive é uma região extremamente habitada, são 2 milhões de pessoas numa pequena região equivalente aqui ao bairro Santo Amaro em extensão territorial, ou seja, uma porção muito pequena de terra. Então, essa incursão acaba sendo ainda mais arriscada e até mesmo mais danosa para os civis. Professor, aqui na abertura do jornal citei uma reportagem publicada no Jornal Internacional, atribuindo então ao Ayatollah Khamenei, que é o líder máximo do Irã, dizendo que continua apoiando o Hamas e que uma invasão lá vai ter consequências graves para o Oriente Médio. Isso, de certa forma, reforça a tese de que o Irã está dando forte apoio, ou deu forte apoio ao Hamas? Sem dúvida, até porque dificilmente o Hamas teria condições de organizar algo desse tamanho sozinho. Por quê? Ele vive numa região isolada, que tem as suas fronteiras controladas por Israel e que Israel mantém forte serviço de segurança de inteligência, de serviços de inteligência e de monitoramento. Então,
O Hamas sozinho, né, teria muita dificuldade em conseguir, inclusive, os recursos. Então, é muito provável, não quero aqui ser leviano, né, em acusar ninguém, mas é muito provável que existam financiadores. Então, você tem 3 tipos de financiadores. Um é a própria população local, aí eu já falei que isso é muito limitado, mas você tem pessoas com recursos no exterior que muitas vezes, por conta de entenderem que precisam defender os palestinos, acreditam em investir, alocar recursos em grupos armados, como é o caso do Hamas, né? É um erro, todo mundo sabe, isso não resolve nada, além de ser crime internacional terrorismo, mas de qualquer forma é assim. E alguns estados, então você tem 3 que preferencialmente podem estar envolvidos justamente pelo discurso que esses estados têm. O Irã é o principal deles, mas você também tem o Líbano e tem a Síria, né? Esses 3, em termos de país, possivelmente deram algum nível de apoio ao grupo terrorista. Professor Furriela, não vi lugar nenhum, eu e a nossa equipe temos procurado, qualquer declaração do chefe da autoridade palestina, Mahmoud Abbas. Não se pronunciou agora, e ele é o líder da autoridade palestina, que não reconhece o Hamas e vice-versa. A que se atribui esse mutismo do Abbas? É que o problema é o seguinte, né? Esses grupos, eles têm receio de fazer qualquer colocação sobre o conflito, porque mesmo o Hamas sendo por eles não reconhecido, criticado, havendo uma tentativa da autoridade palestina em desmobilizá-lo, mesmo assim, o fato é que eles também são palestinos. O fato é que, se é para tomar um lado, eles acabam tomando o lado dos seus, mesmo criticando, não aceitando. Então, é difícil, né, para eles terem uma posição diferente dessa, é difícil politicamente, porque como você cria uma situação de 2 lados, e um deles se sente prejudicado e vitimado por Israel, não vou entrar em detalhes se é verdade ou não essa situação, mas estou dizendo o que eles alegam, o que eles imaginam, eles vão acabar ficando mesmo de um dos lados ou não dizendo nada, né? Mas efetivamente o apoio deles é esse. Porque mesmo o palestino que não esteja envolvido com o Hamas, ou que seja lá da Cisjordânia, que é uma região onde eles não são majoritários, mesmo assim, alguns deles, infelizmente, acabam se achando vingados por esses atos, que é um erro, mas eu estou dizendo aqui a percepção. E a mesma coisa dos israelenses. A gente sabe que o governo atual de Israel é muito criticado, estava com pouca força, mas agora, neste momento, entre ficar do lado do Hamas, ou dizer que o Hamas agiu errado ou corretamente, eles vão ficar, obviamente, do lado do governo deles, né? Então, como você tem 2 lados, acaba se ficando do lado dos seus compatriotas, mesmo que haja um entendimento crítico a respeito da atitude deles. Professor, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia. Muito obrigado. Professor Manuel Furriela, que é reitor da FMU, conversando conosco. E pela quantidade de pessoas que nós já ouvimos aqui, são várias interpretações, várias visões, e a gente vai então formando aí a nossa opinião a respeito também desse tema. Inclusive, como é que isso vai afetar a economia mundial? A gente vai explicar ainda na nossa edição, daqui a pouco.